Sim, Jesus. Tudo perde o brilho, Pai, tudo perde o valor se não for por Ti, Senhor. Se não for para Ti, Senhor. Obrigado, Senhor, por este momento que estivemos Te adorando através das nossas canções, Senhor, dos hinos. Pedimos agora, Senhor, que o Senhor cative a nossa mente a Tua palavra, Deus. Prepara o nosso coração como uma terra fértil, Senhor. Que essa palavra encontre em nós, Senhor, um lugar onde ela vai germinar e gerar frutos para que o Teu nome venha a ser engrandecido. É isso que eu te peço e te agradeço para a honra e glória do Teu nome. Amém e amém. Se você crê nisso, querido, aplauda o Senhor. Glorifique o nome dEle, amém. Você pode tomar o seu assento. As luzes da igreja, se puder ser acesa também, que os irmãos consigam olhar a palavra de Deus. Amém, queridos? Vocês estão bem? Vocês estão ansiosos? Está 2-0, irmão. Brasil, é claro. Glória a Deus, amém, queridos? Fique à vontade, você está na casa do teu Pai, amém? Aonde o Espírito Santo de Deus está, ali a liberdade. Abra sua Bíblia, livro de Hebreus, capítulo 12, versículo de número 2. Profético, está 2-0 e nós vamos ler versículo 2. Amém, queridos? Vocês são crente mesmo, hein? Glória a Deus, que Deus recompense vocês em justa medida. Hebreus 12:2 diz assim: olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, que agora está assentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Amém, queridos? Diga assim: para que eu não me canse nem desanime. Amém? Bota o tema aí para nós. Não tem tema? Tem, ó. Olha para o seu irmão que está do seu lado com muito carinho, com muito amor, e diga assim: não se distraia. Amém, queridos? Glória a Deus, aleluia. Meus queridos, A.W. Tozer fez uma menção sobre as distrações desse tempo. Ele vai dizer o seguinte: a nossa civilização tem multiplicado as nossas distrações, e assim tem nos ocupado mais do que nos tem dado. O remédio para essas distrações é o mesmo agora como era nos tempos primitivos. É simples, a saber, a oração, a meditação e a cultivação da palavra de Deus. Amém, queridos? Então, se eu pudesse dizer, pelas palavras de Tozer, qual o remédio, o antídoto para a gente não se distrair, seria a meditação, a oração e o cultivo diário da palavra de Deus. Por quê, querido? Porque a palavra de Deus, ela nos traz a um norte, ela nos dá um lugar onde nós devemos estar, um lugar onde nós devemos seguir e um lugar onde nós devemos permanecer. Amém, queridos? Como a gente leu aqui, o autor de Hebreus, ele está falando algo muito claro, né? Ele diz, olha, continuem olhando para Jesus. Por quê? Porque Jesus, ele veio com um propósito, ele cumpriu o seu propósito, não apenas para que ele pudesse ter o nome exaltado, mas era um propósito que já estava específico para ele, um propósito ao qual ele foi colocado para fazer. Quando perguntaram para ele por que o Senhor veio, ele disse: não, eu vim para este tempo, eu sei por que eu estou aqui e é para isso que eu vim. Então, querido, a distração, ela tira de nós qualquer dúvida, qualquer sombra de variação. Ela traz uma certeza no nosso coração de que nós estamos
fazendo a coisa certa. C.S. Lewis, no seu livro Cartas a um Jovem Aprendiz, ele faz uma ficção entre um diabo mais velho e um diabinho mais novo. Não sei se alguém já teve a oportunidade de ler, leia, é um livro bem interessante. E ali ele vai ensinar aquele diabinho mais novo que estava começando agora, né, que não é simplesmente você dominar e tirar tudo da vida de um crente, não. Ele diz, você tem que distrair ele, porque ele sabe do propósito que eu e você somos chamados para fazer. E quando ele cria distrações na nossa vida, querido, ele consegue tirar de nós o foco principal, que é Cristo. Amém? Eu coloquei aqui, vivemos numa era de distrações. Nunca houve tantas coisas competindo pela nossa atenção quanto nos dias de hoje. Hoje nós temos um avanço, uma multiplicação da internet, das redes sociais, da tecnologia em si. Nós temos muita tecnologia a muito fácil acesso, né? Antigamente para você ter um computador em casa, né? Você vai lembrar que é um pouquinho mais antigo aí, né? Você sabe como é que era. Esperava da sexta-feira, meia-noite, para poder entrar lá, né? Conversar com alguém, para ficar mais barato. Às vezes entrava, ficava lá meia hora para entrar. Quando entrava, caía. Você dizia, eita Jesus. Aí você ia lá, logava de novo, né? Ficava lá, aquela coisa toda lá, né? E botava CDzinho de operadora e fazia mil e uma coisa, mas era mais trabalhoso, era num tempo específico, era tarde, o teu pai e tua mãe já não deixavam você ficar muito tempo lá. Hoje não, querido, hoje nós temos o acesso na palma da nossa mão. Hoje você tem acesso a muita coisa que naquele tempo era muito restrito, ou era para uma classe apenas. Hoje não, hoje ou você, né, se isola, ou você vai ter acesso. Às vezes esse acesso é oferecido até como marketing, é oferecido até para trazer mais pessoas, né, para que eles consumam essa internet, consumam esse conteúdo. E isso, querido, acaba trazendo em nós, no nosso coração, uma perca de foco de quem nós somos em Cristo, de qual é o nosso propósito e de por que nós estamos aqui. Sabe, querido, nós vimos este lugar. Hoje eu estava orando ao Senhor. Algumas pessoas me mandaram mensagem, pastor, vai ter culto mesmo? Estavam na expectativa, igual quando o Neymar foi chamado para a Copa, né? Que até no último segundo ia surgir uma mensagem lá, o culto foi cancelado, né? Não vai ter culto. Queridos, eu falei na oração aqui, a gente entende, né? Nós somos seres humanos. Apesar de a Bíblia dizer que nós não representamos este reino aqui, mas nós estamos aqui, né? O próprio Jesus disse, eu não peço que o Senhor tire eles do mundo, mas que o Senhor livre eles no mundo. Então, queridos, o nosso foco principal, e eu não digo assim, queridos, se não sai daqui dizendo, quem não veio no culto está pecando, quem não veio no culto vai para o inferno porque ficou em casa para assistir o jogo. Não, querido, né? Nós entendemos que a maturidade, ela traz algumas escolhas, e às vezes a maturidade, ela vai nos trazer o entendimento de que nem sempre nós vamos escolher aquilo que nos agrada, né? O homem, ele não faz aquilo que agrada, ele faz aquilo que é necessário que ele tem que fazer. Criança é que só faz aquilo que agrada. Então, querido, vai ter gente que está começando na fé, vai ter gente que está caminhando há 10 anos, mas ainda não cresceu, ainda é imaturo. E eu não estou aqui falando mal de ninguém que veio ou não veio, não. É porque cada um tem a sua maturidade, tem a sua obrigação, né? Até porque se às vezes algumas pessoas que não estivessem escaladas de serviço, talvez não viriam hoje, né? E isso é normal, querido. Por quê? Porque é nós exercendo a nossa humanidade, como Tozer falou. É nós exercendo quem nós somos de fato e de verdade, né? O que nós não podemos, querido, nós não podemos chegar diante do Senhor com hipocrisia. Nós não podemos chegar diante do Senhor falando um discurso e vivendo outro. A Bíblia diz que quando o profeta foi chamar a atenção de Deus para o povo, ele disse, olha, eu entendo, mas o coração do povo está longe de mim, eles me honram até com os lábios. As canções deles são bonitas, orações, então nem se fala, mas o coração deles está longe de mim. O coração deles está pegado a tudo que não é meu. Então, queridos, o que Deus quer realmente, querido, é que nós tenhamos isso impregnado em nós. O autor Hebreus vai dizer assim, deixando todo o embaraço. O que é o embaraço? Você já viu o que é o embaraço, querido?
né? Se você já morou na roça aí ou já teve acesso, você vai ver que tem umas coisas lá que nascem, né, no meio, às vezes, da plantação, que aquilo lá chama-se embaraço. E quando eles vão geralmente plantar batata doce, né, se chama baraço de batata doce. Por quê? E quando você vai caminhar naquilo lá, querido, é terrível, é horrível, porque você fica tropeçando toda hora, aquilo lá gruda no teu pé, você não consegue caminhar direito. Então, até você se livrar daquilo, o embaraço que o autor está falando é isso, é tudo que não deixa a gente caminhar direito, é tudo que fica fazendo a gente olhar para o chão em vez de olhar para o alto, é tudo aquilo que tira a nossa atenção em vez de nós mantermos o nosso foco. O autor de Efésios, o apóstolo Paulo, vai dizer: se revistam de toda a armadura, para que no final, vocês passando tudo isso, vocês continuem firmes. Ele não está dizendo apenas para revestir uma armadura para entrar numa guerra, não. Até porque ele começa Efésios dizendo que o Senhor já nos abençoou com toda sorte de bênçãos nos lugares celestiais. O que é tudo? É tudo, querido. Ele já ganhou a guerra. Então por que ele manda a gente vestir uma armadura? Porque ele diz que vai ter dado inflamado do inimigo. Tem que proteger a mente, tem que proteger o coração, sabe? E ele diz: olha, depois que vocês revestirem essa armadura e passarem por tudo que vocês passarem, vocês vão continuar firmes, inabaláveis, constantes. Amém, queridos? Distração, ela pode vir de várias maneiras. Várias maneiras. Existe distração que vai vir somente para consumir o nosso tempo. E o perigo disso, querido, é nós identificarmos isso. Sabe? Querido, eu tenho que me regrar muito. E às vezes eu tenho que pregar para mim mesmo. Entendo o que eu vou falar para você não dizer que teu pastor está desviado. Mas às vezes, querido, eu quero ficar assistindo série. Às vezes, querido, eu quero ficar mexendo no celular. Por quê? Porque eu sou humano. Daí eu digo assim: cara, tu é pastor, tu tem que orar, tem que ler a Bíblia, né? Por quê? Ah, pastor, isso é uma hipocrisia. Não, querido, isso é eu sendo verdadeiro comigo mesmo e com Deus. É eu dizendo: Senhor, se for por mim, se o Senhor soltar a minha mão, querido, é igual criança. Se você pegar minha filha e ir ali fora, ela vai começar a andar e daqui a pouco ela vai ir para o asfalto. Ela não quer saber se está vindo o carro ou não. Só que o que a gente sabe que acontece? Se a gente soltar ela, ela vai correr, vai vir um carro, vai pegar ela, vai machucar, ela pode até morrer. Assim é Jesus. Então todo dia eu digo: Senhor, não solta a minha mão. Por favor, não solta a minha mão. É eu sendo muito humano e muito dependente daquilo que Deus está falando ou fazendo. Sabe, queridos, não ande na beira, por favor. Não, pastor, eu sei me dominar. Disse o cara que começou a ver o Reels 8 da noite e é meia-noite está lá ainda. Por quê, querido? Porque é interessante, porque chama atenção. Porque uma coisa vai vendo a outra, vai relaxando a nossa mente, vai relaxando o nosso corpo, e a gente acaba perdendo tempo em coisas que são futilidades, enquanto o Senhor está esperando de nós um posicionamento de filhos responsáveis, filhos que sabem aonde querem chegar, filhos que estão alinhados com o propósito dele na terra. Pastor, é pecado ver Reels? É pecado? Não, querido, não é mais sobre ou não é, é sobre se convém ou não convém. A Bíblia vai dizer que tudo me é lícito, porém nem tudo me convém. E é nesse lugar de maturidade que nós temos que estar diante do Senhor. Amém, queridos? Nós vemos lá em Lucas 10, 41, Jesus diz: Marta, Marta, estás ansiosa e fadigada ou cansada com muitas coisas. Por quê, querido? Porque quando eu olho na rede social, a vida de todo mundo é perfeita. Você já viu alguém descabelado na rede social? Você já viu alguém abrindo a rede social dizendo: agora eu vou exortar meu filho, vou bater nos meus filhos, minha casa como está uma sujeira? Não, querido, todo mundo, né, vai lá e coloca a sua vida perfeita, né, alinhada lá, tudo certinho. E quando a gente começa a olhar isso, querido, a gente cria em nós um sentimento de que nós temos que ser melhores. Não, mas se ele faz isso, eu tenho que ser melhor. E isso às vezes traz ansiedade para o nosso coração. Às vezes Deus não nos chamou para ser melhor, Deus nos chamou para ser o que nós somos, e através disso Ele poder ter a oportunidade de nos usar. Porque Deus não usa soberbo, Deus não usa pessoas que acham que tem que ser maiores ou melhores para que a evidência do Senhor esteja sobre ele. Deus usa pessoas dependentes que reconhecem que sem Ele não são nada. E que às vezes, querido, Deus não vai algum dia te levar para grandes nações. Quem sabe Deus não vai te levar, mesmo que seja em cima do púlpito, para trazer uma grande palavra. Mas às vezes Deus vai te usar para ganhar pessoas que eu nunca vou ganhar,
que pessoas que já estão indo para outras nações, que vão ir, que nunca vão ganhar. Por quê? Porque Deus, Ele usa a sua multiforme graça sobre todos. Deus usa todos, querido. Não há ninguém que não tenha um talento, pelo menos, que possa ser multiplicado. Amém? 2. O pecado é uma das maiores distrações. Ele vai dizer: deixem o embaraço e o pecado que tão perto rodeia vocês. O pecado não apenas afasta de Deus, ele também desvia o olhar daquilo que é prioridade. Querido, o pecado ele não é um momento em que é consumado algo no nosso ato físico. O ato físico ele é um extrato daquilo que já aconteceu. É igual no banco, querido. Você acha que você tem dinheiro, daí você vai gastando, daqui a pouco você passa o cartão, vê que não tem mais dinheiro. O que você faz? Você tira um extrato. Para quê? Para conferir aonde estava aquele dinheiro que há uma semana estava ali, que você pensou que estava rico e nunca mais ia acabar, mas acabou. E aí você nem viu onde é que, por quê? Porque você gastou 5 aqui, 10 ali, 1 aqui, 2, 3, 4, 5, e no montante deu aquilo ali. O pecado é isso, querido. É uma distração aqui, é um não vou no culto hoje, é um eu posso orar amanhã, hoje eu não tive tempo de ler a Bíblia, hoje eu não tive tempo de fazer isso, hoje, sabe, são distrações que vão acarretando um monte de coisa, e daqui a pouco você tira um extrato, e o extrato geralmente é o pecado. Querido, a evidência do pecado nesse mundo físico é um extrato da separação de Deus no mundo espiritual, que já aconteceu há muito tempo. Quando você chega a cair em pecado, querido, é porque a voz de Deus já não é mais o teu principal há muito tempo. Quando você chega, sabe, queridos, é o que eu digo, eu brinco, já falei em curso de casais, ninguém pega a esposa, vamos passear no shopping, chega lá, a esposa olha para o lado, ele está traindo a esposa. Não, acontece assim? Não acontece. Acontece primeiro um distanciamento, um esfriamento entre o casal. Acontece a voz do outro, da outra, entrando mais forte que a voz da esposa, que a voz do esposo. E daqui a pouco aquele esfriamento, ele vai acontecendo de tal maneira que você consegue ver mais amor em outra pessoa, mais cuidado, mais carinho em outra pessoa do que na sua própria esposa, do que no seu próprio esposo. E aí você acaba cedendo, e quando você vê, caiu. Aí a gente diz, ele caiu porque adulterou. Não, querido, ele caiu porque isso já foi um extrato do que ele já vinha vivendo. É por isso, querido, que todos os dias nós precisamos nos atentar com coisas que vêm nos distrair. Quem anda distraído, querido, perde a visão, perde a paixão e perde o interesse pelas coisas. Você já viu? Pessoa que anda distraída, para ele nada é nada. Para ele tanto faz como tanto fez, perde o foco. E tudo isso, querido, é uma consequência no mundo espiritual, porque o nosso mundo natural ele é regido pelo nosso mundo espiritual. Não é aqui que rege lá, é lá que rege aqui. É no céu como é na terra? Não, é na terra como é no céu. Vem de lá para cá, querido. E se nós invertermos isso, nós estamos mais ligados à coisa dessa terra do que do céu. Nós vemos isso muito claro na vida de Sansão. Um homem com um grande chamado. Eu falei um pouquinho aqui do pai dele, de Manoá, da sua mãe, que era estéril, engravidou. Manoá diz, olha Deus, eu sei que o Senhor vai nos dar um filho, agora nós precisamos saber como nós vamos cuidar desse filho. E o Senhor disse, não se distraiam. A partir de hoje você não vai mais tomar vinho, você não vai mais beber bebida forte, comer coisa fermentada, você não vai mais fazer uma série de coisas. Por quê? Porque eu vou fazer um voto com o teu filho. Não era com ela, era com o teu filho. Teu filho vai ser chamado Nazireu, separado. Vai ser um homem que eu vou usar para libertar o povo. E você conhece a história de Sansão. Ele foi um grande homem, libertador de uma força descomunal. E nós achamos que ele perdeu a força quando cortou o cabelo dele. Não, querido, ali foi só um extrato do voto dele que já havia sido quebrado diante do Senhor. A Bíblia diz que ele não poderia tocar em animal morto. A Bíblia diz que ele estava indo, mata um leão, vai lá visitar a abençoada Dalila, volta, o leão está ali, agora tem um mel dentro do leão, ele vai lá e toca no leão. Ali ele já tinha quebrado o voto com o Senhor. Sabe, querido, o extrato, às vezes na nossa vida, ele pode parecer que ele continua ainda como era antes, mas não é mais. Assim como
Moisés mantinha o véu no rosto, só que todo mundo já tinha visto que a glória do Senhor já não estava mais no rosto dele. Aí de repente alguém chegava e dizia: ô Moisés, tira o véu que está feio, a glória do Senhor já não está mais contigo. Sabe, a direção, a força e a visão, elas vêm somente de um lugar, de um propósito estabelecido por Deus. Não diz a nós, mas diz aquilo que o Senhor colocou sobre nós. A principal tarefa do diabo é fazer com que isso fique confuso e trocado na nossa mente. Nós trocamos direção, força e visão por paixão e interesse. Quando Deus nos dá uma direção, querido, Ele é claro. Aí nós dissemos assim: eu preciso me apaixonar por Jesus. Amém, querido? Você vai se apaixonar por Jesus ao longo da caminhada. Você acha que a primeiro olhar, os discípulos olharam assim e disseram: meu Deus, Jesus é lindo, vou seguir Ele? Não, querido, eles chamaram porque Deus deu uma direção para eles, e ao conviver com Jesus, eles foram se apaixonando por quem Jesus realmente era. Por quê? Porque é no caminho que Jesus se revela a nós. Sabe por quê, querido, que eu digo isso com tanta autoridade? Porque depois que Jesus voltou, ressurreto, era o mesmo Jesus, ele estava com 2 discípulos, indo pelo caminho, conversando, fazendo uma pregação expositiva dos profetas, de tudo aquilo que iria acontecer, e eles não reconheceram que era Jesus. Somente quando eles pararam. Mas a que eles falaram? Quando ele falava com vocês, o que ardia no coração? As palavras dele. Então, querido, não troque jamais isso, direção, por apenas uma paixão. Não troque força por interesse. Querido, Deus te dá força para que você cumpra um chamado, não para que você evidencie que Ele está com você. Sabe por quê, queridos? Porque se Deus nos largar no meio do chamado, acabou tudo. E às vezes nós usamos a força que Deus nos dá quando nós estamos fracos para dizer que agora nós estamos fortes. Não, querido, a força que Ele nos dá quando nós estamos fracos é para glorificar o nome dEle. Porque a alegria dEle é... Aí Ele dá força e o camarada diz assim: agora sim, agora vocês vão ver quem é o pastor Jefferson. Agora vocês vão ver quem é fulano de tal. Não, querido, quando Deus nos dá força, a gente diz: agora vocês vão ver quem é Deus, porque se Ele me soltar, eu volto para o mesmo lugar que eu estava. Amém, querido? Deus nos dá força para um propósito, e Deus dá uma visão para que a gente continue caminhando, sabendo aonde a gente está pisando. Querido, você já andou no escuro? Você bate, você tropeça, você quase cai. Não, Deus, Ele nos dá uma visão clara, porque Ele não é um Deus de confusão, Ele é um Deus de alinhamento, Ele é um Deus de propósito. Quando Ele dá uma visão, querido, Ele sustenta a visão que Ele dá. Amém? O inimigo não precisa nos destruir, ele só precisa nos distrair. A corrida exige perseverança. O autor, ele compara uma corrida. Corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Cada cristão possui uma carreira. Qual é a sua? Em que passo você está da sua carreira? Nós temos um passo que, primeiro, Deus nos chama. A Bíblia diz que muitos são chamados, mas que poucos são os escolhidos. Segundo passo, Deus nos alinha. E esse passo é mais difícil, querido, porque quando Ele nos alinha, geralmente Ele vai tirar as nossas paixões, os nossos interesses, os nossos achismos. Às vezes vai frustrar os nossos planos, os nossos sonhos, para que a obra dEle, para que o plano dEle seja completo na nossa vida. E terceiro, Ele vai produzir em nós velocidade. A Bíblia diz que aqueles que creem no Senhor correrão e não... Em que passo nós estamos, querido? Será que nós estamos fazendo como o apóstolo Paulo disse, que esmurra o vento sem saber em quem está batendo? Só produz cansaço. Como ele disse para Maria: Maria, você está tão cansada. Para Marta, aliás, você está tão cansada, tem tantas coisas na sua mente te distraindo, que você não percebeu que eu vou estar aqui na tua casa por poucos minutos. Às vezes, querido, nós entramos neste lugar e nós estamos preocupados se o Brasil está ganhando ou não. Está ainda, irmão, está o mesmo placar, fica em paz. Sabe,
Mas nós entramos neste lugar e nós estamos aqui pensando: deixei a panela no fogo, amanhã eu tenho que fazer tal coisa. E Jesus está dizendo assim: é tão pouco tempo que nós vamos passar aqui com vocês aos meus pés, vocês sentados ouvindo a palavra do Senhor. Sabe, queridos? E eu não estou dizendo aqui, pastor, você está dizendo que eu não oro, você está dizendo que não, querido, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que a Bíblia diz que quando há unidade dos filhos, o Senhor está presente. Quando há unidade dos filhos, ali o Senhor se faz presente, o Espírito Santo vai alinhando, o Espírito Santo vai curando, vai manifestando a sua presença. E é tão pouco tempo que nós passamos aqui, querido, que se nós soubéssemos aproveitar, nós estávamos igual Maria, deitado aos pés do Senhor, não pensando no que vamos fazer amanhã, né? Jesus disse: olha, vocês têm que olhar para os pássaros, olha para os lírios do campo, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Os pássaros não ajuntam em celeiro, eles não estão preocupados com amanhã, mas Deus todos os dias providencia o que eles têm que comer. Nós temos que ser assim, querido, porque tudo que foge disso nos distrai. Se o Ministério de Louvor já quiser subir, eu já estou encaminhando para o final. E para finalizar, Neemias 6,3: estou fazendo uma grande obra e não poderei descer. Uma frase clássica de Neemias. Nós já conhecemos essa palavra de cor, querido, mas é a grande realidade, querido. Quando nós estamos alinhados com a obra do Senhor, sempre vai aparecer distrações na nossa vida. As distrações, elas não vão ser impedidas pelo Senhor, mas quando nós resolvemos que nós temos uma grande obra, temos um foco a seguir, quando nós colocamos como prioridade a obra do Senhor, e eu não estou dizendo a casa do Senhor, eu estou dizendo a obra que Ele deu para você, a obra que Ele deu para mim. Que obra é essa, pastor? De capacitar os santos, de trazer pessoas, de renovar vidas, de tirar pessoas que estão escravas do inferno, pessoas que estão escravas de Satanás. Sabe, querido, eu não tenho... Se você perguntar para mim: pastor, assistir jogo é pecado? Não, querido, eu assisto jogo, não gosto muito, mas assisto, principalmente do Brasil. Se você perguntar para mim, é pecado? Não, mas o mundo distorcendo isso, querido, vai ver amanhã nas manchetes, o pós-jogo, pessoas morrendo por batida de carro, por estarem dirigindo alcoolizadas, pais acabando com famílias inteiras, brigas entre vizinhos que acabam em morte por causa do alcoolismo. Ah, pastor, o problema é o álcool? Não, o problema, querido, é o distanciamento de Deus. Porque eu creio que tem famílias que assistem o jogo, depois oram, depois se consagram à salvação, à transformação. Então o problema não é o jogo, não é o álcool, o problema é elas não terem Jesus. E para quem Jesus deixou essa grande obra? Foi para mim e para você, querido. Mateus 8:29: ide por todo mundo, pregue o evangelho, façam discípulos. Amém, queridos? Isso está sobre a minha e a sua vida. Essa é a obra do Senhor. E quando nós começamos a andar nessa obra, querido, vai vir distrações, vai vir aos montes. Sabe, querido, você vai ser chamado para fazer coisas que você pensou que nunca conseguiria fazer. Você vai ser promovido para coisas que você nunca pensou que iria ser promovido. E isso nada é ilícito, querido. Mas o que a Bíblia diz, que tudo que é lícito também tem que passar pelo que convém ou não convém. Se isso vai me tirar da grande obra que o Senhor me colocou nas mãos, ou se isso vai alinhar o propósito do Senhor para a minha vida. Queridos, eu creio muito que se Deus levanta pessoas em todas as áreas da sociedade, Ele tem um projeto lá. Eu não me importo com pessoas que faltam um culto, eu me importo com pessoas que não estão alinhados com o propósito. E às vezes, querido, é o que eu estava falando ainda com o pastor Evilásio. Às vezes a gente conversa com algumas pessoas e elas dizem assim: pastor, não, eu não vim no culto porque estava cansado. Não, pastor, na verdade eu trabalho até às 6 só, não vim mesmo porque aquele dia... Sabe, queridos, aí eu pergunto assim: tá, mas se é um culto que é algo tão banal, né, algo tão pequeno diante daquilo que o Senhor quer fazer na sua vida, você está tratando assim de qualquer jeito? Imagina aquilo que o Senhor colocou sobre a sua vida. Sabe, querido, enquanto o Brasil está jogando, existe uma igreja perseguida real, existe uma janela de perseguição. Enquanto o Brasil está jogando, pastores estão escondidos em cavernas pregando mensagens para homens e mulheres comuns, homens que quem sabe o nome nunca vai aparecer na mídia, querido,
mas eles têm um nome escrito nos céus, e eles são reconhecidos lá no inferno, que quando o inferno ouve aquele nome, ele diz, não, vamos perder mais uma área. Sabe, querido, é esse lugar que nós temos que estar. Pastor, mas nós não temos que estar aqui no culto, querido. Aqui é um lugar onde você vem para ser aperfeiçoado, para que os seus dons sejam evidenciados. Sabe, querido, o lugar de evidenciar o dom é aqui. É o que Gálatas fala. Se Deus te levantou é para aperfeiçoamento do corpo de Cristo, a levar o conhecimento de Cristo para todos os santos. É nesse lugar aqui que você vem querendo desistir, dizendo assim, eu não vou mais, é hoje, chega, deu, de hoje não passa. Aí chega aqui, vem o irmão e diz assim, Deus mandou te falar que está só no começo, Ele vai te fortalecer, vai te dar mais 2 milhas, come um pouco aí, bebe um pouco aí, descansa um pouco aí, ouve a voz do Senhor, e Ele vai te alinhar, vai te capacitar, e você sai daqui pensando, eu vou caminhar mais 1 milha, eu vou lá para conquistar, eu vou lá para receber. Sabe, querido, Deus falou muito forte comigo numa palavra que eu trouxe aqui há uns tempos atrás. O pastor Richard também abriu o culto, se eu não me engano, no domingo pela manhã, sobre Caleb, querido, aonde eles estavam distribuindo as terras para as tribos de Israel. Benjamim, você fica lá com aquela área que é arborizada. Você, Judá, vai para aquela árvore, aquela parte ali que é uma planície bonita, tem um rio perto, isso, aquilo. Daqui a pouco, Josué olha para o lado, está Caleb olhando para ele e diz assim, cara, o Deus que prometeu que ia dar a terra para todo mundo também prometeu a nossa porção. O que sobrou para nós? Ele disse, sobrou aquele monte lá que ninguém quer ir porque os anaquins estão lá. Ele diz, eu não pedi uma terra boa, eu pedi uma terra. Se Deus me deu, eu não sei para onde é que eles vão, mas eu estou indo lá para conquistar. Detalhe, já tinha 85 anos. Sabe, querido, às vezes nós estamos desanimados por alguma coisa que acontece aqui nessa terra, enquanto Deus está dizendo, olha, minha força é contigo, vai nessa força, varão valoroso, vai nessa força, para de olhar as dificuldades, para de olhar o que está errado e começa a visualizar o que eu estou fazendo. Isaías, quando chegou lá em cima, aqui embaixo ele dizia, ai de você, a terra está corrompida, todo mundo está corrompido. Quando ele chega lá em cima, ele diz, toda a terra está cheia da glória do Senhor. O lugar aonde nós vamos estar decide, querido, o posicionamento que nós temos. Ou nós vamos continuar distraídos com as coisas deste mundo, ou nós vamos manter o nosso foco em Jesus, porque Ele disse, olha, para que vocês continuem, projeta para nós, Hebreus 12:3, Ele vai dizer para que no final vocês permaneçam, continuem abundantes, continuem correndo. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês nem se coloque de pé, querido. Às vezes, querido, Deus vai nos renovar simplesmente para a gente continuar caminhando. Às vezes, Deus vai nos alinhar para a gente começar a voar, correr. Às vezes, Deus vai mandar a gente parar. O que a gente tem que entender é que é a voz de Deus que vai comandar tudo isso, querido. E se nós continuarmos deixando as coisas dessa terra nos distrair, quem sabe nessa noite a gente vai sair daqui mais preocupado com o resultado do jogo do que o nosso vizinho que está em casa alcoolizado, batendo na esposa e nos filhos. Talvez a gente vai sair daqui mais preocupado que o culto acabou um pouco tarde, amanhã eu tenho que levantar cedo, do que aquele nosso amigo que está no trabalho com o divórcio assinado, com a família destruída. Sabe, queridos, porque se o diabo está te distraindo com algo no teu serviço, é porque tem uma grande obra lá. Se o diabo está te distraindo com alguma coisa dentro da tua casa, é porque tem uma grande obra na tua casa. Sabe, queridos, tem pessoas que vêm falar com a gente e dizem assim, pastor, quando eu me reúno com a minha família, parece que eu travo. Eu não consigo falar, eu não consigo orar. Pastor, eu não consigo expressar quem eu sou, porque é uma grande obra que está ali. Aí às vezes eles dizem, pastor, começa a falar de qualquer coisa, menos de Deus. Distração. Sabe por quê, querido? Porque ele sabe que a salvação da tua família já foi conquistada na cruz. Ele só não quer que você revele isso para eles.
Pastor, e como eu vou revelar? Através de Cristo em você. Seja uma testemunha viva. Deixa o embaraço para trás. Deixa a distração para trás. Sabe, querido, é o que eu falei. Tem muitas famílias que se afastaram por causa da religião. Não foi por causa de Jesus. Foi por causa da religião. E se algum dia você que tiver que ficar em casa com a sua família para assistir um jogo, assista. Comemore com eles. Mas chegar no final, quando desligar a TV, você diz assim: gente, eu fiquei aqui 2 horas com vocês na frente da TV, agora eu quero 10 minutos. Querido, deixa o Espírito Santo. Não chega lá falando que eles são pecadores, que eles vão morrer, que eles vão para o inferno. Sabe por quê, querido? Porque a gente gosta de apresentar o que é ruim para falar do que é bom. Não, querido, apresenta o que é bom. Deixa que o ruim se evidencia sozinho.